Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Pinguim Apologeta. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Passaram bem as férias ou ainda estão de férias? Voltei a gravar mais vídeos da série Jesus segundo o Evangelho de São João. São Yaone. Então pessoal, bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Matheus, como todos vocês sabem, que já são inscritos no meu canal, alguns não são, mas bom, se Deus quiser vão se inscrever hoje. Inscreve-se no canal, se você não é inscrito, acompanha o meu trabalho. E nesse vídeo eu estarei com um título que vocês devem ter visto na thumbnail ou na descrição, né? Ou receberam a notificação. O nome do vídeo hoje é Jesus multiplica a alegria. Esse vídeo é um pouco, o título é um pouco esquisito, mas espero que vocês possam gostar desse vídeo, tá? Bem-vindo a todos e todas, não é todos não, é todos, bem-vindo a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. E se inscrevem no canal e deixa o like. E uma coisa antes de começar o vídeo, se você é interessado em estudar o grego bíblico, a língua bíblica, no link da descrição tem um link de exegese bíblica. Acesse se você tem interesse a aprender o grego bíblico. Beleza? E bora pro vídeo. Aí, voltei. Então, pessoal, esse vídeo aqui que eu estarei gravando será sobre a continuação do episódio, né? Jesus segundo o Evangelho de João, como eu disse já na introdução. E a gente vai falar sobre o milagre, né? De Jesus multiplicar o vinho. É muito bom esses estudos que a gente faz geralmente, porque isso me obriga eu a pesquisar mais. Eu já fiz uma colinha aqui, ó. Colinha não, né? Não dizer nenhuma colinha. Mas só são uns comentários, assim. Não que eu copiei os comentários, mas aqui os comentários que eu fui escrevendo, que eu fui vendo. Ah, me esqueci. O quê? O meu amigo Carlão pediu pra mandar um abração pra ele. O meu grande amigo Carlão de Alvaré. Um abraço pra você, cara. Que Deus possa te abençoar grandemente. Esse Carlão é uma benção, gente. E que Deus possa te abençoar grandemente, Carlão. Então, também meus outros amigos. Gostaria de mandar um abraço para meus outros amigos, como o Felipe, o Kendi, o Andrezinho, o Joabson, o Matheus, que é líder do Americano, o irmão Anderson, que é o meu dirigente dos jovens, e o Lucas, também outras pessoas, meus grandes amigos, e também uma amiga, duas amigas, a Sara e a Fabielle, e mais uma, a Esther, que é a irmã da Sara. Que Deus possa abençoar grandemente vocês. Se vocês tiverem assistido esse vídeo, sejam mais ainda abençoados, né? Vamos começar então. Vamos começar a ler no texto bíblico, na Bíblia Nova. Eu já marquei tudo que eu acho importante. Muita coisa, mas vamos lá. Eu gostaria de ler com vocês João, capítulo 2, vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 até o 11. Eu marquei algumas partes importantes aqui, ó, no texto bíblico. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar. A luz não tá conseguindo mostrar, porque tá refletindo. Mas umas partes que eu marquei aqui pra gente citar. Que diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná, da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Esse som de notificação no celular é horrível. Mas vamos lá. Jesus e seus discípulos haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Essa é a tradução da NVI, que ela já coloca em litros, em pesos atuais, né? Espera aí. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: agora levam um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa aprovou a água que fora transformada em vinho. Sem saber onde se viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse:
Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois, convidados, já beberam bastante o vinho inferior servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este é o sinal milagroso em Caná da Galileia. Foi o primeiro que Jesus realizou e revelou sua glória e aos seus discípulos, e os seus discípulos creram nele. Pronto? Lembram do contexto do vídeo passado, a gente estudando? Jesus é batizado, Jesus agora vai chamar pessoas para ser seus discípulos, encontra Natanael, então ele depois, o evangelho vai declarar depois de 3 dias, né? 3 dias e o quê? 3 dias depois do acontecimento do passado, né? Passados. Deixa eu ver aqui, porque é uma narrativa. João está continuando, o capítulo 2 é ligado com o capítulo 1, todos os capítulos aqui é ligado. Então, lembrando só do contexto, né? Jesus vê Natanael, vê embaixo da figueira. Então, depois de 3 dias, depois desse acontecimento, eles são convidados para um casamento. Jesus e seus discípulos. Sua mãe estava ali, né? É interessante que na cultura do passado, quando havia casamento, era comum as mulheres estar perto onde ficava a comida. Então Maria, quando ela teve esse privilégio, ela ficou sabendo primeiro, porque no passado era comum as mulheres ficarem perto da comida no casamento. Então por isso que ela soube que o vinho tinha acabado, porque ela estava lá, estava mexendo com a comida e tal. Vemos aqui que Jesus é convidado para uma festa de casamento. Como era um casamento nos tempos bíblicos, cara? Casamento nos tempos bíblicos não é como hoje em dia, atualmente e tal. A palavra que João vai utilizar no grego para casamento é gamos. Eu não tenho significado porque eu achei interessante ver assim, mas ele vai usar a palavra gamos no grego, que é um casamento, uma festividade de núpcias, uma festa de casamento. Qualquer festa, ou um banquete, ou estado de casado, ou matrimônio. Então, as festas no passado, na Bíblia, nas festas de casamento, né, festas de núpcias, em algumas traduções vai trazer assim, eu acho, tenho que ver direito. Mas, assim, geralmente a festa durava 7 dias. E era uma festa cheia de comida, cheia de bebida, cheio de muitas coisas assim, festivas, alegrantes assim. E era muito festativo. Se vocês foram lembrar da festa de casamento de Sansão com uma Filisteia, não era Dalila, era outra Filisteia. Ele pensa, o casamento dele durou vários dias. Foi comida, bebida, o povo festejava, havia danças. Então, quem assiste Tenchoso já está pensando um pouco. Mas o diferencial é que naquela época a mesa não era sentada como eu estou sentado hoje em dia. A pessoa inclinava-se. Então a pessoa era inclinada e sentava. Parecia Manuel Gomes, não é? Mas, então vemos que a festa era algo especial, algo impactante, que tinha que ter muita comida, muita bebida boa também. O vinho era o principal das festas, cara. Quando em tradições judaicas até hoje, quando o rabino está realizando o casamento, ele pega uma taça de vinho, ele bebe, depois dá para sua esposa. E no judaísmo de hoje em dia, eles têm aquela tradição também, eu acredito que no passado também, na épocas bíblicas eles tinham, que é pegar a taça que eles beberam vinho, enrolar com um pano colocar no chão e quebrar com o pé. E eles quebravam com o pé. Era uma tradição, tem que estudar mais essa tradição do casamento judaico. Mas é uma realização. O casamento também, na cultura judaica, tem um simbolismo espiritual e também como a aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai. Então, o casamento tem acordos e era muito... o casamento na cultura judaica também tem muito simbolismo com o passado do povo judeu, né? Com a aliança que Deus vai fazer com eles. Então, é um simbolismo forte. Por exemplo, eu notei aqui uma coisa, como eu disse, o casamento durava entre 7 dias. Os anfitriões convidavam maior número de pessoas, possivelmente muitas pessoas, possivelmente eles convidavam muita gente, porque os caras era algo especial e eles compartilhavam muito isso, entende? E possivelmente, sobretudo, muitas das vezes nesses casamentos eles convidavam muitas pessoas famosas, ilustres, como mestres, pessoas de alta importância. Se fosse uma pessoa tipo muito rica em Israel, então possivelmente convidava tipo ou governadores, ou soldados, ou generais. Então era algo que o povo se festejava, né? E muito interessante que nesse casamento de Canaã,
Eles me contam, eu creio que eles não perceberam, mas eles convidaram uma pessoa ilustre e muito famosa. Quem é essa pessoa? Jesus. Eles convidaram o próprio Messias para a festa, sem mesmo perceber, possivelmente. Ó, uma coisa interessante a gente analisar. Tá narrando. João tá narrando sobre uma festa grande. Acontece algo triste. Por que triste? O vinho acabou. Mas fala, Mateus, não é triste, é comprar mais depois. Cara, na cultura da época, quando acabasse o vinho, aquela família era uma piada. Por causa que o vinho era o principal daquela festa. O vinho era a bebida principal, era algo principal. Então, se acabasse o vinho, aquela família que realizou o casamento ia ser uma piada do resto da vida deles, porque, acabou o vinho naquela casa lá, naquele casamento acabou o vinho. O principal acabou. O principal nem era os noivos, mais ou menos assim, né? Vamos dizer assim. Era mais o vinho. Dizer os noivos em primeiro lugar e depois o vinho. Mas então, se o vinho acabando, o evangelho ainda vai dizer que não falou para todos, graças a Deus, porque se falasse, possivelmente aquela família que realizaram aquele casamento ia ser uma chacota entre o povo. E Maria já sabe para quem falar. Jesus. Mas Jesus vai ver assim e vai falar, ainda não é chegado a minha hora, porque Jesus era humano, possivelmente ele estava sentindo que ainda não era a hora dele. Mas né, no texto, muita gente pensa que Jesus foi mal respeitoso com sua mãe, falando, o que tem contigo, mulher? Não, Jesus não está sendo grosso. Na cultura bíblica, chamar uma mulher de mulher é esquisito, mas é uma forma de respeito chamar uma mulher de mulher, entende? Então, Jesus ele não está sendo grosso com sua mãe. Ele está querendo dizer, mãe, ainda não é chegada a minha hora. Tipo assim, entende? Ele está querendo, mãe, ainda não estou pronto. Jesus não. Ele percebe, ele sente que parece que ele está sentindo que ainda não é pronto. Mas como Deus usa as mães, cara, tem mesmo que Deus usa as mães, Deus usou Maria naquele momento para dizer, sim, você está pronto. Interessante que eu estava lendo um comentário, que é o comentário de uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Interessante que quando Maria ela está com os serviçais, né, aqueles que estavam servindo as pessoas e tal, ela fala assim, façam o que ele disser. É como se ela tivesse dando autoridade para Jesus realizar aquilo com os serviçais. Então, possivelmente, a gente percebe que Maria, naquele contexto, ela estava liderando a festa. Ela era a líder da festa, né? Ela que comandava, assim, para servir e tal. Então, por isso que os serviçais obedeceram a ela. Né? Muito interessante isso. E vemos, assim, que Jesus, ele, ele decide obedecer a sua mãe. Porque é o sinal de obediência, tem que obedecer. Se não obedecesse, a chinela cantava. Não cantava não, eu já tinha 30 anos nas costas. Mas assim, ele obedeceu a sua mãe. Ele amava muito sua mãe. Ele pensou, não tá na minha hora, mas a minha mãe mandou, então vamos lá. Cara, você percebe que o amor de Jesus por sua mãe é tão grande que na últimos dias de Jesus, João está com a sua mãe, né? E Jesus fala assim, filho, eis aí sua mãe, mãe, eis o seu filho. No sentido que Jesus não queria que sua mãe ficasse sozinha. Quem cuidou de Maria no resto das suas vidas, quem foi João, o escritor do Evangelho, João foi o cara que cuidou de Maria até o fim, até a sua morte. Jesus confiou em João e João sabia dessa missão. Então vemos assim um grande amor de Maria, entende? Mas por que Jesus faz isso? Jesus transforma água em vinho. É muito interessante que isso é um episódio agora que tá surgindo esse comentário em mim, que eu pensando assim, pô, eu me lembrei de Eliseu, cara. Eu lembrei de Elias. Por que eu tô me lembrando de Elias e Eliseu? Porque se Jesus realizou esse milagre, porque também tinha um significado por trás. Jesus estava querendo mostrar que ele era o Messias, que ele era um profeta também. Podemos dizer assim, né? Num sentido que ele era o Messias que realizava os milagres que os profetas faziam. Por quê? Lembra do profeta de Elias? Quando tá com a viúva Sarepta, falta comida, falta óleo, falta farinha. Mas ele profetiza e aquilo acontece. Acontece um milagre. A farinha não acaba até que venha chuva, o óleo ainda não acaba até que venha chuva. Então, vemos que aquilo que aconteceu com Elias e também com Eliseu, com o óleo da botija, né, sobre a viúva, que não tinha como pagar suas dívidas, o profeta Eliseu vai falar para pegar potes e encher para vender. Aí vemos aqui a mesma figura
Jesus está realizando o mesmo milagre dos profetas do passado. Por que ele está realizando isso? Para mostrar que ele é o Messias. No último versículo, o versículo 11, vai dizer: "E esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele." Então, Jesus realizando isso, ele estava querendo mostrar a glória de Deus, a glória dele, mostrando que ele verdadeiramente era o Messias. Possivelmente alguns discípulos que começaram a seguir eles, possivelmente duvidaram um pouco. Será mesmo que ele é o Messias? E quando Jesus, ao mesmo tempo que ele realiza isso, ele aproveita para mostrar que ele realmente é o Messias. Então, comentando sobre o título, né? Jesus multiplica a alegria, no sentido, por que multiplica a alegria? O que Jesus fez a água se tornar vinho. Jesus fez a água se tornar vinho. Por quê? O que significa o vinho na Bíblia? Eu não quero entrar na discussão se é alcoólico ou suco de uva. Eu tenho minha opinião formada e não quero entrar em falar porque eu não quero causar polêmica. Mas vinho na Bíblia, vinho na Bíblia tem a ver com alegria, é um símbolo de alegria. Não há júbilo a não ser com o vinho. É uma frase judaica que aparece. O vinho significa alegria, o vinho simboliza prosperidade. O vinho simboliza a bênção na Bíblia. Então, ao mesmo tempo, Jesus multiplica a alegria. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: como Jesus transformou água em vinho, multiplicou aquele vinho, que dizendo não tinha vinho, eu sei que eu errei, porque Jesus não multiplicou nada, ele transformou a água em vinho. Eu vou até mudar esse título, mas não vou mudar o título não, vou deixar mesmo para vocês verem como eu me corrigi propriamente. Mas Jesus, ele transforma a água em vinho. Jesus pode transformar a tristeza em alegria. Jesus pode transformar a ruína em bênçãos. Então, vemos que quando Jesus transforma a água em vinho, ele está se transformando em bênção, cara. É magnífico isso. Jesus está realizando bênçãos. Jesus estava fazendo a alegria voltar para aquela festa. E é muito interessante isso. E esse foi mais um vídeo aqui da série Jesus segundo o Evangelho de São João. Foi rapidinho, mas que Deus possa abençoar grandemente vocês. Uma coisa interessante. Vou colocar aqui o texto base para vocês sobre vinhos. Isaías capítulo 65, verso 8. E depois eu quero que vocês leiam Provérbios capítulo 3, versículo 10. Que vai falar um pouquinho sobre o vinho. Mas esse é o vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês sejam grandemente abençoados por Deus. Tchau, tchau, pessoal.